Foi um maiúsculo. Foi. Boa noite, finalmente ao vivo com Alan Miranda. É um cara com a agenda da Zurra e não é fácil, e realmente essa programação não foi, não foi muito fácil de trazer aqui não, mas a gente consegue, olha ele aqui com a gente. Alan, aquela parte ali que você já conhece de formação de público, né, da transmissão, mas tem uma galera toda que vê isso depois de gravado, e tem um pessoal também que vê muito de fora do país, então é muito tarde lá. As pessoas só vão ver amanhã. Eu tô tentando aqui também já entrar aqui na sua página para que eu mas possa... a gente já tá valendo aqui, deixando, vamos testar essas conexões, ver se se tá tentando tudo entrar bem. aqui na sua página para compartilhar também. Beleza. Pra mim, porque o pessoal de lá vem para cá para o seu E canal. ver também a questão da música. O que você quer que fique de música de fundo? O que você gosta de ouvir? Amigo, uma dica sonora aí. Já que você tá puxando aí, você conhece Madre Deus? Madre Deus. Madre Deus. Não, é uma banda daqui? Não, é uma banda portuguesa que canta fados. Vamos ver se é isso aí. Fados modernizados, mas aí haja o que houver, uma música deles, né? Então a gente vai colocar o Madre de Deus de fundo musical. E aí a gente vai dar aquele tempinho. A galera já começou a entrada no Boa Noite pra gente. Boa noite, querida noite a Brenda todos. Luana. Boa noite. Eu tô aqui, amiga. Entrevista, esse tempinho aí entrevista pra gente... ao vivo. Peraí, como é Zaca Oliveira, minha entrevista ao vivo, é isso? Isso. Você que já compartilhou aqui, né? Zaca Oliveira, minha entrevista ao vivo. Foi? Não, fiz mal. Rapaz, eu espero que a gente consiga falar tudo em uma hora. Eu acho que a gente não vai conseguir. Então a gente ainda mais em algum momento vai ter, amigo? vai ter que sintetizar as coisas. Eu fiz aqui um list de coisas que eu quero falar com você. Conseguiu resolver isso, sem problema? Não, só é a digitação que tá meio Nosso querido Rico Oliveira, artista plástico, Alan, tá dizendo que a gente é concorrência pesada com o Fantástico. Vamos brocar. Vamos nessa, Rico. Não, Neidinha, não vou pegar leve não, viu? Neidinha tá mandando pegar leve. Dona Neide já tá aí, é? Rapaz! Me diga uma coisa, você foi criado numa comunidade, pelo menos eu lhe conheci numa comunidade atrás da igreja do Bonfim. Isso. Você é preto, de comunidade, de onde veio a vontade de estudá-la? Rapaz, a vontade de estudar veio da relação com... Eu fui criado por vó, né, Zaca? Minha relação é muito grande entre minha mãe e minha avó. E algumas tias minhas também que participaram do meu processo. Então, elas, mais especificamente minha mãe, ela lia muito, apesar de ser estudada até a 7ª série. E me incentivou muito a ir a bibliotecas. Então eu visitei muitas bibliotecas. Como isso é uma característica Que idade você tinha, mais ou menos? A partir dos 7 anos. Você já fazia isso? Já fazia isso. E isso é uma característica também na criação do... que escreveu aquele livro dos cegos, eu esqueci o nome dele. Saramago. Saramago também passou boa parte da formação e da vida dele dentro de bibliotecas. Então eu tive uma relação muito forte com as bibliotecas porque minha mãe me levava muito. Então a minha educação se dá pela visão de mundo de minha mãe e assim muito tranquila, sem forçar a barra, com a literatura que me cativou e eu acabei puxando isso dela também. Bom, então aí você já citou duas mulheres, né? Porque eu tô querendo chegar até o seu processo criativo. Eu não queria revelar isso para você agora, mas a minha intenção. E você já cita a sua avó e a sua mãe, duas figuras femininas bastante fortes na sua vida. Exatamente. Agora, você tinha problemas, por exemplo, em ser um menino negro, em ser um menino simples, em se achar feio? Essas coisas passavam pela sua cabeça? Você viveu isso na sua adolescência? A questão da feiura, sim. A questão de ser um menino negro, não. E também de ser um menino baixo, né? Que ainda tem isso. Eu não sou alto, eu tenho 1,65 m. Cara, o seu maior trauma, Alan? O maior trauma são meus dentes, porque eu era muito dentuço, eu era muito dentuço mesmo. Você tinha vergonha mesmo? Eu tinha muita vergonha de dar risada, eu tinha vergonha, eu achava meus dentes muito feios. Isso é uma coisa que eu vim resolver muito tarde, né? Não tem 5 anos que eu passei a usar aparelho. É tanto, Zaca, que eu costumava achar que boa parte da minha dificuldade em ser artista era porque eu era dentuço. Assim, eu achava que só quando eu começasse a ser visto sem aparelho e não dentuço,
a coisa funcionaria. Pronto, consegui compartilhar. E aí você falou de artista. Quando veio essa coisa do artista? Você já queria ser artista? Isso já veio, você lia, você estava na biblioteca, mas a coisa da veia artística, você descobriu que tinha quando e como? Eu sempre quis ser artista, mas nunca imaginei que seria artista profissional. Uhum. Então, a tentativa de ser um artista profissional, ela veio muito tarde. Ela veio com 22 anos de idade, assim. Uhum. Até meus 18 anos, eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. E eu me aproximava de duas áreas, que era a área de talvez fazer faculdade de comunicação ou educação física, porque da minha puberdade até meus 19, 20 anos, eu era um artista marcial, na verdade. Então, eu me dedicava à luta. Eu fazia capoeira e fazia taekwondo. Então, eu lutei durante muito tempo na minha vida, uns 2 anos, né? E no caso do taekwondo, eu fiz participei de campeonatos, fui campeão baiano no ano de 1996, ó. Faz tempo, tinha 21 anos. E quando eu tomo um corno de uma ex-namorada na escola, o corno foi tão grande que Você tinha que idade? eu tinha 21 anos nesse corno. Você era apaixonadíssimo por ela, assim? Foi, agora veja, porque eu estudava no Costa e Silva, que é um colégio próximo aqui do nosso bairro, da nossa região. E nesse colégio eu resolvi começar a dar aula de teatro, porque eu sempre fiz teatro, mas eu nunca pensei em fazer teatro profissionalmente, se é que você entendeu. Como todo mundo joga bola, eu fazia teatro. Então, o teatro para mim era apenas uma relação de prazer que eu vivia, que eu gostava de ter. E aí eu resolvi dar aulas de teatro na escola, conheci essa menina e vários problemas causados por mim e por ela, pela nossa juventude, fez com que a gente terminasse. E eu, nessa coisa de terminar e sentir a dor, eu fui para um grupo de teatro aqui da Cidade Baixa chamado Fora de Cena. E não existe mais esse grupo, né? Não existe mais, não. Só na nossa memória e no Facebook, ou no WhatsApp, enquanto grupo, né? O grupo Fora de Cena. Existe um grupo Fora de Cena. Você encontra as pessoas dos integrantes, exatamente. Entre eles, Marconi Araponga. Sim, Marconi. É meu grande parceiro. Então, a gente decidiu, a partir dessa formação... Isso aqui, off. Em off. Tá bom, Fabrício. Eu vou perguntar em off. Fabrício, eu vou perguntar on. Você vai fazer... Eu vou perguntar on depois. Responda agora ou você vai Não, escolher? depois eu pergunto. Tá bom. Fabrício deve estar morrendo de raiva de mim. Ele morre. Eu faço isso com ele. Foi uma pergunta que chegou aqui. Depois a gente faz. Ao vivo, Fabrício. Em on. Bem, então, pessoal. Aí esse grupo de teatro, eu dei aulas de teatro. Cheguei até a perder um ano, que eu não repeti o terceiro ano 2 vezes, porque eu preferi dar aulas de teatro do que estudar. Mas você era diferente, né? Você era um adolescente diferente, né? Sempre fui, só que eu sempre fui muito chato. Chato no sentido de, eu acho que na minha adolescência e o início da minha juventude, eu fui muito pedante. Essa autocrítica, e eu não tinha como não ser, nem diferente e nem pedante, porque como pensava muito diferente e era também muito carente, então eu tentava chamar a atenção o tempo todo. E essa tentativa de chamar a atenção o tempo todo gerava você um cara situações exatamente diferenciadas. É uma coisa que eu só vim resolver na minha profissionalização, que eu entendi que eu era carente, que o que eu tentava na verdade era chamar a atenção das pessoas, e no momento que eu consegui fazer isso profissionalmente, muita coisa se resolveu. Nasce aqui um problema que se tornou uma vantagem, e você queria chamar a atenção das pessoas. Exatamente. E quando você tomou o corno, como você se sentiu? Amigo, Um desabor? Sim, claro. Autoestima lá embaixo? Totalmente. Foi nesse grupo de teatro, foi no Fora de Cena que eu encontrava prazer. E fiquei 2 anos fazendo teatro amador com Fora de Cena. E nesse período com Fora de Cena foi que a gente veio descobrir, começou a visitar a escola de teatro, começou a ver a possibilidade de poder se profissionalizar. E foi ali com 21, 22 anos que eu resolvi fazer o vestibular para poder fazer a faculdade e finalmente fiz. Todo jovem, ele tem uma forma de conquistar as mulheres, né? Ele cria alguma forma de conquistar as pessoas que ele quer. Qual era a sua forma? Era o teatro? Não. De te aproximar das conquistas? Não. Boa parte da minha capacidade de aproximar as mulheres, no caso, foi realmente a minha leitura. Eu tenho que admitir que a leitura me tornou
me deu um diferencial em relação ao mundo e me deu um diferencial, e é uma coisa que eu costumo dizer, quer dizer, faz tempo até que eu não falo isso, mas eu penso isso, assim, eu não sou um cara, é porque hoje eu me acho mais bonito, sabe? A velhice fez muito bem pra mim, mas eu era feio, posso xingar aqui? Pode. Eu era feio pra Eu caralho. tenho umas fotos do Donzelos. É, você tem as fotos, né? Qualquer coisa, quem quiser ir no Na meu época do Facebook, no meu Identes, passado, né? exatamente. Então eu dizia assim, eu sou um cara que eu sou bonito pra caralho depois de 10 minutos de conversa. Os primeiros 10 minutos a pessoa vai me ver como um indivíduo normal, comum. Ninguém é normal, obviamente. Então só nessa descoberta, nessa aproximação que eu me revelava. Então assim, para os padrões de beleza existentes, eu não era um cara bonito, não era um cara, entendeu? Eu era feio pra caralho mesmo, entendeu? Alan, você se acha um palhaço porque todo mundo acha que você é um cara engraçado 24 horas. E assim, o Alan que eu conheço não é, ele direciona. Eu acho até você um cara muito político. Sim, não. Até mais político do que palhaço, entendeu? Mas assim, você tem uma veia de comédia muito forte. Como é que você se define com relação à comédia? Hoje eu me chamaria de humorista. Mas também posso me chamar um comediante. Mas aí o conceito de humorista e comediante é tênue, e aí não vale a pena a gente perder muito tempo sobre essa definição. Mas o do palhaço é legal a gente comentar, porque o palhaço, ele é uma escola, na verdade. Então, assim, eu não sou um palhaço porque eu não invisto necessariamente 100% do meu processo criativo, não é sugado do processo do palhaço, mas eu utilizo muito a questão do palhaço no meu processo, mas não sou um palhaço. Gostaria de ser, mas só que a minha escola acabou não indo para isso, porque eu tenho formação acadêmica na área de teatro, né? Eu sou diretor, bacharel em direção teatral, sou formado pela Universidade Federal da Bahia, né, para quem tá vendo fora. Mas eu não sou aí usando palhaço no termo pejorativo, né? Porque o engraçado palhaço, 24 o palhaço horas. que eu falei é um profissional que trabalha a partir da subversão. O palhaço que a gente o palhaço no bom sentido é uma escola, por exemplo, aquele ator que faleceu no Velho Chico, ele era um palhaço. Ele era muito mais palhaço do que ator, apesar da maioria das pessoas conhecerem o trabalho dele como um palhaço, ator, exatamente. Como ator, Os indivíduos, os profissionais que eu mais admiro da minha formação são palhaços. Palhaços mesmo, de formação, de se abrirem para o mundo e mostrar esse lado do Você já fez palhaço. algum drama? Já fez algum papel dramático? Fiz pouquíssimos, amigo. Eu fiz... Um compadre de algum você não é um palhaço. Não, exatamente. Isso é sério. No teatro, eu acho que é inclusive o único espetáculo que eu faço um drama, mas o espetáculo em si ele tem muito de comédia, mas eu não faço parte do núcleo do núcleo cômico, eu faço parte do núcleo dramático. E Pulo do Gato, né, que é um seriado da minha autoria e da autoria de Vinícius Moraes, em que eu inclusive interpretava a mim mesmo. Mas era o Alan Miranda sério, exato. Era o Alan Miranda... Alan parece que o menino feio, desdentado, com problemas no dente, lá do Bonfim, se tornou um grande narciso. Porque sua obra, ela é toda em cima da sua vida. Você parece tripudiar disso, você parece debochar disso, você parece brincar com suas inseguranças. É como se você estivesse fazendo uma terapia pública com o seu trabalho. Porque a gente vê você no seu trabalho, seus dilemas, seus dramas. Eu quero citar aqui para as pessoas que não viram, mas uma das suas obras que mais me encantou, assim, que eu acho um primor, é O Otário que Sonhava Acordado. Sim. Aquilo é a vida de muitos adolescentes, né? Aquela coisa da na sua imaginação. Fantástico. Essa coisa sua veio de muito sofrimento, você sofreu, você teve vários amores platônicos, você viveu pra dentro, você foi introspectivo. De onde vem tanta criação baseada em si mesmo? É a pergunta longa, a pergunta a pessoa vai ter que destrinchar. Mas exato, e pior eu que gosto muito de falar. Veja, amigo, boa parte... O Otário que Sonhava Acordado é resultado do meu excesso de leitura. Mais especificamente na área de psicologia, né? Durante o início da minha adolescência até meus 20 anos, eu estudei muito Freud, Jung, aí alguns autores que boa parte das pessoas não conhecem, que é Reich, Alexander Lowen, Alfred Adler, depois fui para Osho,
li muito Nietzsche. Então o resultado de filosofia de maneira geral, o resultado do Otário que Não Estava Acordado é uma influência da minha relação com o inconsciente, né? De maneira mais complexa, porque a história do Otário que Sonhava Acordado é a história de um cara que sonhou a vida inteira com uma mulher, que nunca viu. Ele termina com ela, porque ele recusa-se a continuar um namoro com uma pessoa que não existe, e termina com ela para buscar ela na realidade. Ele encontra ela na realidade. E quando ele encontra ela, ele passa a ver todas as mulheres que aparecem na frente dele são idênticas a ela. Então, e a história é basicamente essa tentativa de ele saber realmente em que medida quem é a garota, na verdade, real, com quem ele sonhava. Se ela existe mesmo ou se ela não existe. Amigo, uma pausazinha. Sim. Pra galera que tá vendo pela primeira vez, depois, último bloco, a gente vai ler as perguntas de vocês feitas pra Alan. Então pode ir perguntando. A gente tá vendo as perguntas, mas a gente só vai respondê-las no último bloco. Valeu? Mas eu, quando entrei na minha puberdade, aliás, essa deve ter sido uma pergunta que passou a minha vida inteira, era: será que um dia eu vou comer alguém? Era essa pergunta. E o comer, na verdade, ele engloba aí dentro do comer, amar, se relacionar, ser feliz, praticar sexo, ter filhos. Isso tudo eu achava que eu não era capaz, como muitos jovens Tem essa insegurança, têm essa né? insegurança. Então o Otário que Sonhava Acordado passa pela idealização da pessoa amada. Sei. Que todos nós somos, passamos a nossa infância e adolescência e boa parte da vida com esse reforço, né, imagético de que a gente precisa de alguém que nos realize. Não é a gente que tem que se realizar, é o outro. A gente só vai se realizar através do outro. Então o Otário é uma brincadeira não, é uma investigação simbólica do meu inconsciente inicialmente, depois transformado em teatro, né, toda a movimentação teatral, de tentar entender essa coisa da idealização do outro. Hoje, o Otário que Sonhava Acordado, eu devo remontar ele, eu acho que eu estou estreando ele em abril. Ele tem outra Muito ótica. legal. Porque agora eu tenho 41 anos, então não tenho mais como ver o Otário com a ótica da expectativa do outro, porque eu já passei por todas essas fases, eu estou em outro momento da vida. Né? Por falar em fases e momento da vida, na sua adolescência explodiu Donzelos Anônimos, que era uma explosão de todos os problemas de um adolescente. E de adolescentes da cidade baixa, né? De uma região específica. Como começou de esse Salvador. projeto dos Donzelos, Alan? Puxa, o Donzelos, cara, ele é de 94, 95, então ele tem mais ou menos uns 21 anos. Sim. Surge quando eu conheço o Márcio Cotonete, dos Donzelos Anônimos. A partir dessa minha relação com o Márcio, a gente queria os donzelos, a gente, na verdade, é aquela coisa, a gente não comia ninguém, então, pra gente estava tudo muito associado ao fato de a gente ser pobre, de a gente não ter carro, de a gente não ter dinheiro, de a gente... A música fala até inclusive disso. Né? Exatamente, a música vocês não terem nada. Ela versava muito sobre essa visão do menino da cidade baixa que é muito inseguro e acha que a felicidade só pode ser encontrada com coisas materiais para impressionar alguém. Materiais e visuais, de ser bonito, de ser lindão e tal. Enfim, é uma grande merda isso. Mas era o que a gente achava na época. Então os donzelos são músicas que começam nesse sentido aí, dessa coisa do menino pobre, mas depois a gente vai evoluindo para um nonsense. A gente evolui nos donzelos para músicas que não tem o menor sentido. Quando surgem inclusive os Mamonas com Camaçari é muito boa. Camaçari. Então, e fez muito sucesso, e os Donzelos Anônimos é responsável pela minha ascensão profissional, porque a gente conseguiu montar um espetáculo com o nome dos donzelos, com os integrantes dos donzelos. De banda virou uma peça teatral. Exatamente. E dele eu fui convidado para fazer Capitães da Areia. Sim. E depois aí eu montei de novo depois de Capitães da Areia, e dele eu fui convidado para fazer Vixe Maria, Deus do Diabo na Bahia, que aí eu fiquei 5 anos em cartaz, e de lá... Então foi uma vitrine para você, Donzelos. Foi. Donzelos foi o... Mas Donzelos você é palhação total, né? Comédia total, sou. estarrado mesmo. Todos os 5, né, na verdade. Exatamente. Compõem, fazem isso, né? A Donzelos Anônimos eu me realizo, né, nesse conceito aí. Você pensa ainda lá em voltar com a peça? Eu espero esse ano voltar o quanto antes. Porque ele é atemporal, né? E ainda mais agora com o audiovisual. Se bem que eu acho que o jovem de hoje tem outros problemas, né? Não tem tantos E aqueles a gente problemas, tem que né? mudar, porque Atualizar, veja, né? tem uma coisa que os donzelos hoje, nenhum dos donzelos anônimos pensa. A gente era muito machista. A gente era muito sexista. A gente achava... Por mais que a gente idealizasse a mulher, o jovem da década de 90...
o heteronormativo é heteronormativo, entendeu? Então era tudo... hoje a gente, poxa, diante das mudanças que a sociedade está propondo, onde a liberdade sexual chegou aonde chegou, onde as pessoas estão se discutindo as liberdades de escolha e estamos discutindo também a escolha da mulher. Então, não, porque querendo ou não, o Donzela Anônimo da década de 90 entende a mulher como uma aquisição. Entendi. E... Por isso os bens e a beleza para conquistar uma mulher, ter uma mulher, né? E muito bem pior. aquela coisa primitiva de bater, levar a mulher, bater a cabeça. E veja só a loucura que era, porque a gente julgava que a mulher, a gente achava que só teria uma mulher se a gente tivesse dinheiro, se fosse bonito. Agora... O que você acha dos valores de hoje? Você acha que hoje rola o quê? Como é acho que hoje isso está sendo discutido. Hoje, quando você fala isso, você também... Alguém vem e diz, tá, se você acha que a mulher só tem interesse no homem que tem dinheiro e que é bonito, não que isso não aconteça. Você, por outro lado, está interessado na mulher que é feia, na mulher que não tem bunda, na mulher que não tem peito, na mulher que é excessivamente gorda. É dizer, as minhas escolhas e as escolhas do heteronormativo não são levadas em consideração. Então, assim, ele só vai se relacionar com uma visão pré-estabelecida do que ele acha que é mulher bonita. Entendi. E pouco importa o que tenha dentro da cabeça dessa mulher. A visão de mundo, os problemas, não importa. É o físico. Mas ele vem e julga uma mulher que vai se aproximar de um cara só porque o cara tem dinheiro. E ela tá cagando e andando para que o cara tem dinheiro. Então... mas porque eu sou homem, sou heteronormativo, eu posso ser assim. Por quê? Porque todo mundo é assim. Então, a discussão hoje um donzelo anônimo, os nossos donzelos, a gente voltando, a gente tem que discutir, na verdade, questões mais profundas. Que é a questão... Readequar todo o texto aos adolescentes atuais. Claro, com toda certeza. A razão do Love, que vocês podem conferir no YouTube, digitando lá, Alan Miranda, A Razão do Love. É um curta de Alan que ainda está disponível em YouTube. É muito foda porque acho que todo mundo na vida já sentiu aquilo, né? Aquela coisa de você olhar alguém na rua e, pô, eu acho que eu queria aquela pessoa, acho que eu ia amar aquela pessoa. Eu acho que aquela pessoa é a pessoa da minha vida. É verdade. Entendeu? É um sentimento que a gente tem, platônico e assim, às vezes até uma fantasia rápida de rotina, né? Do dia a dia. Você sentiu aquilo? Você escreveu como uma coisa autoral ou foi uma coisa realmente passou pela sua cabeça? Eu vivia realmente isso. Razão do Love é a história de um rapaz que ele chega para uma menina no ponto de ônibus e diz eu te amo e tenta convencê-la desse amor. E eu vivia muito isso, eu pegava ônibus e aí eu achava que a mulher da minha vida iria aparecer no ônibus, se bem de certa forma foi assim, né? Tá vendo? Fantasia assim. Exato, eu imaginava, eu ficava o tempo todo esperando uma pessoa interessante, mas não era só num ônibus. Um elevador, você abre o elevador, você acha que vai encontrar uma pessoa legal, você vai pra praia, você vai pra uma festa, você tá sempre... É uma procura até inconsciente, né? Você tá sempre na pré-expectativa, na expectativa. De que alguma coisa vai acontecer. Na pré-expectativa existe essa palavra, expectativa já é pré, né? Você tá na expectativa de encontrar alguém que lhe dê um gás, que mude as suas perspectivas, que lhe dê uma nova referência. Mesmo depois de frustrações, de decepções, de cornos, claro. Mas sempre as pessoas estão nessa vibe, né? Então a ideia era essa, era brincar com esse conceito de amor à primeira vista, né? E é um texto fantástico, maravilhoso, que você acabou me convencendo a deixar para ser feito com Eloá, né? Foi os olhos de Eloá hoje. Exato. Eles remetem aos olhos da atriz. Vamos falar de Eloá, né? Uma outra mulher. Da terceira, exatamente. aliás, a quarta mulher. Nós falamos de duas. Vamos falar da sua esposa atual. E depois vamos falar de Eloá. Eu tive outras. Eu tive outras. É meu quinto casamento. Mas peraí. Mulheres, você não é gay, não, Alan? Não, aí pronto, vai estar na pergunta do Fabrício, rapaz ali. Fabrício, vamos ler a pergunta de Fabrício aqui. Zaca, em off. Pergunta se Alan é gay. Na alma, eu sou viado. É tanto que eu brinco com meus amigos que são gays, que eu falo, amigos, me respeitem, me aceitem do jeito que eu sou viado na alma. O meu problema maior é que, apesar de ser viado na alma, eu, assim, sexualmente eu sou atraído por mulheres. Aí eu não sou gay, pelo menos assim, do ponto de vista do gosto, do interesse sexual.
Eu gosto mesmo de mulher mesmo. Se relacionar com mulheres, né? É, Mano? exato. É interessante que se torna o homem ideal, né? Porque tudo que a mulher quer é um viado homem, um Eu viado. acho que sim. E aí as mulheres têm Eu curiosidade acho que com sim, isso, porque exatamente. elas gostam da companhia do gay por causa da sensibilidade. E você é Eu um tenho homem amigas que sensível. adoram transar com amigos gays, E porque... você tem essa sensibilidade. Agora não, o mundo mudou. Você sabe que hoje existe várias nomenclaturas, existe vários tipos de sexualidade. Você se sente à vontade com tudo isso? Ou isso ainda lhe causa um certo preconceito? Ou você é hétero machista? Não, amigo, eu acho que a gente está chegando em um momento, assim, depende muito de que região estamos falando deste planeta que nós habitamos. Eu estou falando em termos de Brasil e ainda assim, em termos de Brasil, em centros, em metrópoles, onde a discussão e o conjunto de informações permita que você entenda que os valores individuais das pessoas têm que ser respeitados. Então, Independente do que sejam, né? a pessoa é hétero, a pessoa é gay, a pessoa é trans, é assim, isso é problema, e não é um problema, isso é uma escolha dela, Escolha é muito pessoal, difícil, é muito difícil, tanto é que a gente está tendo todo um retrocesso, porque as pessoas que cresceram com o mundo cinza que foi dado para elas têm dificuldade de entender que a vida sexual das pessoas não deve fazer parte da coletividade. No mínimo para brincar e se divertir, mas assim, você tentar definir isso, eu acho isso uma merda. Então, porque existem Definir vários... e ditar regras, um pro outro. Né? Não, cara, que nada. A vida sexual da pessoa diz respeito a ela escolhe quem ela quiser, ficar com quem ela quiser. Desde que a outra pessoa queira também, né? Exatamente. E se não quiser, se masturba, vai, entendeu? Não verdade. tem. É muito pessoal, né? Muito, Eu muito acho. pessoal. E fora que, assim, aí quando você vai estudando, você vai entendendo que, assim, uma coisa é a pessoa ter uma orientação sexual, ter um desejo específico para determinados padrões. Outra coisa é o jeito de ser da pessoa. Meu jeito de ser, por exemplo, pode ser dito como se eu fosse um gay. Mas a minha orientação sexual é hétero. Então, você olha para pessoas que parecem héteros, mas são gays, gostam de meninos, meninos que gostam de meninos, meninas que gostam de meninas, meninos que gostam de meninos e meninas. Isso não te cabe, isso não me cabe. Julgar que você... Que nada, eu sou totalmente a favor da liberdade sexual e fico triste ainda de a gente ainda não viver isso em outros lugares, exatamente. Acho que tudo agora está sendo discutido de uma forma bem ferrenha e acho que a gente está no momento da revolução, entendeu? A gente está no meio da tempestade agora. Exato. É porque antes nem se falava, né? Hoje está se falando, está Antes se não se batendo, está se podia, questionando. exatamente. E era muito confortável. Tá agressão também, porque quem agride está agredindo. Porque mas eles tá não estão tudo aceitando as mudanças, não querem aceitar. Mas eu acho que depois isso vai acalmar e aí vai entrar nesse processo que você está falando aí, de cada um ficar na sua, entendeu? Cada um viver sua vida. Amigo, a sua avó tinha uma religião que com certeza foi a religião que te formou. Qual era a religião da sua avó? Não, minha avó era católica. Católica praticante? Católica praticante, E qual foi o seu primeiro contato religioso? Foi com quem? Não, era minha mãe. Minha mãe era muito poli, do ponto de vista religioso. Então minha mãe, eu tive uma educação espírita. Espírita kardecista e eventualmente bandista. Por minha mãe. A sua mãe. Mas na minha infância, antes de minha mãe... Eu nasci espírita, né? Minha mãe me deu o nome de Allan, inclusive em homenagem a Allan Kardec. Mas durante meus 4, 5, 6, 7 anos, minha mãe me levava ao protestantismo, ao pentecostalismo, à Assembleia de Deus, para ficar mais específico, Universal, a Igreja Católica. Eu visitei praticamente todas as religiões durante o início da minha adolescência, mas sempre com o pé no espiritismo, né? E foi muito bom, porque também boa parte da leitura que eu tinha era na biblioteca de evangelização, que a gente chama de evangelização do espiritismo, né? Não sou mais espírita, mas devo muito a minha formação intelectual e a minha moralidade ao espiritismo. Você não é mais espírita? Não, eu sou ateu. E como você chegou a essa conclusão, assim, depois de ter visto tudo, de ter recebido essa criação, de que esse era o seu caminho, de que você não acreditaria em nada? Eu acredito em alguma coisa, na verdade. O que eu não acredito quando eu falo ateu... assim, eu me tornei ateu, não foi por tristeza nem maldade, não. Decepção com a religião? De maneira alguma. Eu me tornei ateu por excesso de leitura. Ponto. Eu li pra caralho.
a ponto de poder ter tranquilidade em falar caralho, porque poderia muito em cima da minha leitura dizer, poxa, não, palavrão faz parte da organização imagética de alguns sentimentos, e eu falo caralho porque eu tenho base para dizer caralho, entende? Sim, sim. E o ateísmo, ele surge porque, ao observar a sociedade, entender as religiões, então, assim, em função da minha leitura, nenhuma das religiões ocidentais da qual nós fomos expostos resiste a 10 minutos de discussão do porquê, entende? Uhum. Mas... E ser feliz assim. Muito, o melhor momento Chegou ao da que minha você vida. queria, assim. Amigo, é isso eu não aí, né? preciso... E vida e morte, Alan, como é isso pra você hoje? Vida e morte. É a mesma natureza de antes. É uma grande incógnita. E é uma incógnita que não dá pra você me dizer porque sim. Nem um pouquinho da sua vida você vacila e sente alguma coisa que parece que te lembra o espiritismo em nenhum momento, assim. O tempo todo eu sinto várias coisas que me remetem a várias coisas, mas essas coisas estão sempre subjugadas à sua cultura, Sei. entende? Sim. Então, na verdade, eu posso até não ser ateu em última instância, que é acreditar em alguma coisa e tal, mas assim, se você vier com qualquer signo aí religioso que me obrigue a ter que vestir alguma coisa no dia tal, ou ficar de cabeça para baixo, ou me bezer em frente à igreja, esses jogos de eu faço determinada coisa para você me dar alguma coisa, não são funcionais para mim, entende? Entendi. E se Deus existir, ele sabe que isso aí é uma grande babaquice de um monte de gente, na verdade, que... Então, esses rituais Enfim. religiosos, que muitos realmente não têm sentido. Não, A tem gente sabe que sentido, não tem. perdão, olha a complexidade aí da minha visão de mundo. Tem sentido sim para a pessoa. A pessoa que acredita, eu não acredito nos deuses ocidentais, né? Ou no Deus da religião de quem está me assistindo. Mas acredito que ela acredita. E acredito que é importante para ela essa relação. Porque você não sai do dogma. Você pode sair do dogma religioso, mas você não vai sair do dogma da sociedade que você está inserido. Amigo, a gente pegou esse vinho. O que é que a gente fez quando começou? Brindamos. Isso aqui é um dogma. Aham. Você beber entre uma pessoa e não brindar... É um problema, né? Em algumas assim, culturas é uma até atitude grosseira, é um né? signo. E eu estou sujeito a vários signos. Eu estou sujeito ao signo do dinheiro, estou sujeito ao signo do horário, estou direito ao signo do parabéns, do brinde, ao signo dos namoros, ao signo do teatro. É impossível você sair do signo. E a religião é um dos signos do qual você tem que acreditar. Eu estou sujeito ao signo da televisão. Quando você olha para uma televisão, não tem nada lá. Só Sim. tem informação que você codifica e acredita. Quem está olhando pra gente agora aqui está olhando para um celular, cara. É verdade. O real sou eu e você aqui. Mas eles Aham. acreditam que o real é o que eles estão vendo. Então, como uma raça que consegue olhar para uma coisa e achar que ela está acontecendo por conta dos sinais que chegam a ela, não vai acreditar em Deus? É Não venha desconstruir, impossível. meu Deus, viu? Não, venha, não. Não precisa desconstruir seu Deus, porque é desnecessário. Porque a gente vai pular de um pro E outro. você acha então que você vai morrer e vai acabar mesmo? Morreu, acabou. Eu espero que não, mas até o momento... Por que você espera que não? Que você ainda tenha algum fio de esperança? Não, esperança em si não, porque a gente não sabe. A diferença entre eu e os outros é porque os outros acreditam em qualquer coisa. Ou vai ter virgem lá pra você fazer sexo, ou você vai reencarnar, ou você vai esperar Jesus voltar. O que você quiser rola. Eu, pela minha leitura e assim, não tem nada, na verdade, por enquanto, que prove alguma coisa. Você acha que não? Não acho não tem. O fato de você acreditar nisso tudo, não tem. Se você for procurar, fora a sua crença, se há alguma coisa, não tem nada. Ninguém viu nada. Comprovado nada. Nada de nada, de nada, de nada. Olha o que Fora as Jana experiências Leite- pessoais. Olha o que nossa amiga diretora Jana Leite está falando aqui. Sim. O espiritismo não tem rituais. Ou o que você entendeu por rituais nessa vertente, espiritismo segundo Allan Kardec? Olha, o espiritismo tem rituais. Por exemplo, o início de uma mediúnica, você tem que orar para atrair bons espíritos. Essa é uma atitude ritualística. Tudo tem rituais. Até, como eu estou te dizendo, eu tenho um ritual. O rito de me vestir para ir trabalhar, chegar no horário, é um rito. É um conjunto de signos organizados da sociedade que eu convivo para que as coisas funcionem. Então, na mediúnica espírita, se você não reza, se você não prepara o médium, se o médium não fizer determinadas atividades mentais, que são ritos, só que a gente não percebe como ritos, né? Aí, Porque vira uma rotina, né? Tipo, para você aquele ter ciclo, né? tudo na vida, você obrigatoriamente, como ser humano, como você é imagético e simbólico, você precisa fazer simbolicamente aquela atividade
para você se organizar. Né? As pessoas depende muito da mediúnica, mas no geral as pessoas se sentem em roda. É ritualístico, para que uma possa ter o outro. O doutrinador, ele vai de médio em médio, e ele tem um conjunto de falas e de organizações e procedimentos. Procedimentos é igual a rito. Uhum. Entendi. Então não tem muito para onde correr. A gente hoje você está livre dessas coisas todas. Você mas eu não estou livre de ser humano. Então isso não significa que eu sou o pica da galáxia. Bate parabéns. Sou tudo. Bolo. Falo, meu Deus, graças a Deus. Feliz ano novo. Se alguém me desejar que Deus me ajude, eu agradeço muito. Eu estou numa sociedade que acredita em Deus. E é muito bom quando a pessoa me deseja uma coisa boa usando Deus. Porque eu sei que a pessoa está desejando o melhor de mim. E eu recebo com carinho. E eu digo, vá com Deus também. E de boa, sem estresse, que nada. Boa. É complicado para alguém que acredita em Deus conversar com alguém que não acredita em Deus. A gente realmente fica querendo entender a mente. Mas vocês entendeu? não acreditam. Vocês têm o Deus que vocês acreditam. Mas se eu chegar para vocês e contar que tem gente em Odin, vocês são ateus em relação a Odin, em relação a Tupã, em relação a Osíris, a Íris. E a depender da religião, vocês também são ateus. É tranquilo para vocês. Eu também, em relação aos deuses ocidentais, todos eles... Você é ateu. Sou ateu, todo mundo é ateu, só que você não ia entender. Amigo, a nossa conversa é longa e o nosso tempo é curto. Sim. Eu preciso saber algumas coisas de você antes que se encerre. Por exemplo, você pretende algum dia lançar Dia Chato? Poxa, amigo, muito. Na verdade, Dia Chato... Dia Chato é um curta de Alain. É um curta, produzido pela Ilha Filmes. Isso, Romenil Santos, Breno Oliveira... Marquinhos, Verônica, pessoas que participaram desse processo muito importantes para mim. Ana Paula Brasil também, que foi uma das atrizes que fez. O Dia Chato ele é uma tentativa de um seriado, na verdade, né? Que eu espero que um dia aconteça. Uhum. E espero sim, amigo, espero sim. Mesmo que não seja eu como ator, porque o tempo tá passando e eu tô ficando velho. As características vai mudando, né? Eu acho que eu tô no ponto para ser. Na verdade, isso vai acontecer com o Pulo do Gato também? Eu acho, porque Pulo do Gato, a não ser que ele fique mais velho, mas Pulo do Gato, que é um outro seriado meu, que é pra TV, ele pode envelhecer, mas o que eu tô percebendo é que Pulo do Gato talvez ele vá ser feito por um outro Alan, né? Que não eu. Como o Elefante se Suicida continua em cartaz? Sim, eu estou apresentando terça-feira no Santa Música, lá em Lauro de Freitas, e quarta-feira estou apresentando ele no Teatro do Cuca, na cidade de Feira de Santana. E aí... dou uma parada, só devo fazer corporativos até o final do ano. E aí em fevereiro eu volto com Como Acabar Seu Casamento, no Teatro Módulo. Aí vou ficar então, lá... Como Acabar Seu Casamento deu um tempo, mas volta. Volta. Certo. Alan, como você enfrentou a morte da sua mãe? Você acha que quando uma mãe morre, a gente realmente resolve isso e fica bem? Ou isso Não. Ou isso... perdura na nossa vida, porque vira e mexe você faz algumas citações. Sim. Que mostra que isso ainda te incomoda. Não é um incomodar não, amigo. Na verdade, eu acho que é a saudade mesmo. E no meu caso, na verdade isso acontece com todos, acredito eu. Mas no meu caso, como eu uso muito a internet para me expressar, então, na maioria das pessoas, a saudade ou a maneira como a saudade chega, ela fica na cabeça da pessoa e ela divide com alguém. Eu divido na internet, porque é da minha natureza. Dividir essas coisas todas da minha vida com um pessoal um monte de triste, porque eu sou ateu, provavelmente, né? Venham me salvar! Outra coisa, o casamento hoje, não, só terminar em relação à minha mãe. Então, assim, foi ruim, eu vivi um luto, né? Mas o luto e a tristeza tem um aspecto diferente da depressão. Eu também já tive depressão. Mas eu tô falando do luto e da tristeza. Eles ressignificam a personalidade. Então você perde alguém, o luto é necessário para que você vá se reconfigurando a realidade que o cerca sem aquela pessoa. Porque aquela pessoa agora ela está dentro de você. Aquela pessoa agora ela passa a se relacionar com você a partir da imagética, que no nosso caso é fortíssima. Lembra que você está olhando para um celular que não tem nada, mas está aí? Então a pessoa não morre. Então, eu sinto uma saudade imensa de minha mãe, mas aceito, compreendo a morte dela. Quantos anos tem a morte da sua mãe? Eu acho que 6 anos, não sou bom de data não. E compreendo que eu também... Mas isso é uma coisa presente sempre, Alan? Tipo, todos os dias você pelo menos lembra? Lembro muito, como eu espero que isso aconteça com Eloá também. Vamos falar de Eloá. Você hoje é casado. Sim. Né? Quero mandar um beijo pra Neidinha, que tá nos vendo. E você tem uma filha linda que é Eloá. Fechou o ciclo pra você de mulheres? Não, acho que não. Minha mãe, minha avó, Neide, Eloá,
Arthur, que eu costumo dizer, é meu filho, Uhum. que eu costumo dizer que Arthur é minha. Eu estou revisitando meu irmão, né? Que é Robson, Binha. Porque eles parecem muito, a mesma personalidade. E parece que eu estou revivendo minha infância com meu irmão quando eu estou com meu filho. Mas eu espero muito ter netos. Uhum. Entende? Então isso aí, eu esse não- processo vai continuar? eu espero que E sim. netas, né? E netas, exatamente. Eu espero muito ter netos e netas. Porque a minha relação com o feminino é muito forte, né? Eu fui criado por mulheres, eu fui envolto de mulheres, sou ainda criado e convivo com mulheres, e que são uma presença fortíssima na minha vida, né? Então eu espero não fechar o ciclo, não. Eu espero ter netas também. Uhum. E a gente está chegando aqui já no meio do nosso tempo. Nós temos 19 minutos para as perguntas que as pessoas estão mandando para você aqui. É uma pena, né, que a gente tenha... na verdade, a gente tem todo o tempo do mundo, mas uma entrevista muito longa fica complicado para as pessoas verem depois. Exatamente. Então a gente cria essa ideia de que limita-se a 1 hora. A gente cria um Mas, rito, não é, Isaac? A gente cria um rito. Tá vendo, entendeu? Jana? Ó, Jana, A aí, ó, o gente rito. precisa de ritos. Senão a gente nem teria na sociedade não existiria. Jana está dizendo que sua colocação foi interessante, mas que ela pergunta para 700 horas. É pra um te tema fazer. maravilhoso, Jana. E que ela te admira muito o seu Muito trabalho. obrigado, E acompanha e está de olho no que nós estamos fazendo. E manda um beijo pra gente. Muito obrigado. É um Religião, tema que eu Jana. adoro. Religião é um tema que é, na verdade, a busca da gente entender Mas, esse ó, mundo. Jana, algumas vezes conversando com ele, principalmente aquele videozinho que a gente gravou, que tá na minha página no cemitério, às vezes eu pego ele um pouco na fraqueza, viu? Às vezes ele fica meio... Claro! Dá medo. Tipo, dentro Amigo, do cemitério eu não tenho perguntando coisas a Amigo, ele. não tenho entendeu? respostas. Não tenho todas as... Na verdade, tá todo mundo meio muito perdido, né? A Exatamente. gente tá perdido aqui. A vida é um assombro, é uma coisa absurda. É uma coisa... Vamos partir para o nosso bloco de perguntas. Então, ou pergunta Alain agora ou cala-se para sempre, né? Peraí, deixa eu tirar o áudio aqui, que a gente tá com back aqui, pra eu poder enxergar aqui, Alain, senão... Aí, clique aí, olha lá. Aqui? Pronto, Foi. foi. Vamos lá. Vamos começar aqui com o nosso amigo Sidney Oliveira Santos. Alain, você está com mecha de William Bonner? Sim, ela já me persegue há uns 3 anos e tende a aumentar. E eu fico me perguntando o que farei, se eu pinto cabelo ou se eu envelheço de acordo com dignidade, não sei ainda. Porque eu sou ator, né? E às vezes Tá tendo que mudar a cara sempre, né, Alain? Isolda Souza Cardoso, grande beijo. Que bom ter homens reconhecidos no valor da mulher. Obrigado, concordo com você plenamente, que isso aumente cada vez mais. Kessia Campos. Quando pertencemos a uma determinada seita ou religião, passamos a nos acostumar com os procedimentos e começamos a fazer no piloto automático. Por isso passamos a não acreditar que tudo o que fazemos são ritos. Perfeito, Kessia, concordo plenamente. É interessante sua colocação, Kessia. Júlio Stone. Alain, você acredita na física quântica? Não é questão não de acreditar, a questão é que eu não estudo o suficiente para discutir ela, porque assim, qual é o problema da física quântica? Ela vira uma religião, porque são teorias que acontece se, pronto, a partir daí qualquer cara que tem uma boa live pode usar isso aí e tirar dízimo de você também. Então cuidado com física quântica, porque a gente não entende de física normal, da gravidade, vai estudar Quanto física mais a quântica. né? Eu acho importante estudá-la, compreendê-la, ela leva para teorias muito interessantes, muito interessantes. Mas daqui a pouco tá neguinho dizendo que se você tiver bons pensamentos legais, boas coisas vão ser legais. Esse aqui mesmo, por conta da física quântica, comprou um cartão magnético de energias maravilhosas. Cadê o Mandaram cartão, eu botar Zaca? o cartão magnético no bolso com energia que eu ia ficar equilibrado. Física E eu realmente- quântica! É estudar, porra! Eu vou entregar um poder Cadê o cartão magnético? A energia boa, cadê? Gastou 200 e não sei quantos reais. Mas você tinha O que pagar cartão R$100 reais pra recarregar. Você destruiu meu sonho naquele dia, viu? Alain Isaac, quando vamos ter um espetáculo com telas sobre animais abandonados para conscientização das pessoas? Não é uma ideia a gente pensar isso, viu? Renildo Barbosa, é que a pergunta foi de Henrique Lima, a sugestão, né? Sim. Renildo Barbosa, nosso querido Renildo, está dizendo: este Alain é um estouro, gosta muito de você, Alain. Muito obrigado. Eduardo Dias, também dizendo que você é estourado. Será que tem donzelos ainda? Parabéns pela entrevista, Zaca. Surpreende a cada entrevista. Será que ainda existem donzelos? Tem sim. Entrevista, né? A gente, na verdade, esse ano eu vou me dedicar, eu quero muito partir para a direção de clipes, né?
Então eu vou dirigir os clipes dos Donzelos. Só a questão é tempo, porque tá meio fogo, final de ano, mas passando as festas de final de ano eu começo a dirigir. Rodrigo Pereira está perguntando para você por que você não faz um projeto de oficinas de teatro nos bairros. Eu penso nisso, na verdade, menino Isaac sabe disso aqui em primeira mão. Eu estou pensando em fazer 3 cursos. Um curso de direção, um curso de roteiro, um curso de interpretação audiovisual, porque aí eles podem se alimentar. Esse diretor pode pegar esses atores, esse roteirista vai ter caminho para produzir, e eu só oriento essa galera para poder construir seus canais. Porque a gente já tem o caminho, que é o caminho do celular, da internet, para poder produzir. Então é muito importante eu trazer o que eu aprendi para a minha comunidade e a gente ser agente multiplicador. Então é uma coisa que eu espero ao longo de 2017 estar desenvolvendo. Anthony Tom tá dizendo, pô, primo. Antônio é meu primo. Sim. Agora entendo, no dia que te atravessei com Naira do Uruguaia, você me deu pau. Sim. Não sabia que você achava que nunca comeria alguém, né? Pô, amigo, olha, primo, aquele dia ali, eu fiquei 1 ano sem falar com o Anthony por conta disso. Não foi? A gente ficou sem se falar um tempão, ele me atravessou legal. Nayara, né? Nayara, era ela mesma. Rico Oliveira tá dizendo que sempre que ele ouve falar em Simone de Beauvoir, ele lembra de você. Quando ele diz Sartre era corno. Exatamente. Simone de Beauvoir é uma referência muito importante na minha vida. Roseli Genoádio, Estourados. Obrigado, Roseli. Sidgley Nunes é a patrocinadora desse vinho delicioso que você está bebendo. Oh, muito obrigado. E um beijo a Genonário, né? Genonário, na verdade, é Sueli, é colega minha de trabalho lá na UFBA. Todo mundo chama ela de Sueli, chama ela de Genonário. Um beijo, Genonário. Marcos Demolição Araújo, querido Marcos, grande lutador e menino cheio de medalhas daqui da Cidade Baixa. Porra, parabéns, meu velho. Parabéns, jogue duro. Um dos grandes candidatos e fortes candidatos a estar aqui um dia no bate-papo, porque ele leva o esporte muito a sério desde muito novo. Marcos, eu quero fazer um vídeo de artes marciais de luta, tô organizando. A gente vai conversar depois, viu, meu velho? Muito bom. Ele disse que nós dois juntos somos show e máximo de respeito. Nossa, obrigado, meu Henrique Lima, meu querido Henrique. 2 profissionais sem comentários, ainda amantes dos animais. Abraços e saudades de vocês. Muito obrigado. Quem é a pessoa para ver se eu reconheço? Henrique Lima. Henrique. Manda um abraço no seu pai, seu Jorge. Um abração. Samara Azevedo, sou fã dos dois. Beijo, Samara. Samara também vai estar aqui comigo na próxima semana. Pessoa fantástica. Falando sobre cacheadas e crespas de Salvador. Ela nos convidou a minha Loa outro dia pra gente participar do evento. Foi um dia muito feliz. Obrigado, Samara. Lucy Santos, vocês são maravilhosos e artistas muito talentosos. Obrigado. Rico Oliveira, o primeiro personagem do teatro foi um boi? Um boy ou um boi? Não entendi. Eu entendi a pergunta dele. Ele tá se remetendo à história do teatro. Não, te respondendo, não foi. Porque o teatro ele surge na religião, na verdade. Ele não tá fazendo dos seus personagens. Não? Dos meus personagens? Não, o primeiro personagem... do teatro. Não do foi teatro, porque o teatro que a gente entende, o teatro ocidental, a gente costuma dizer que ele nasce na Grécia. O teatro que a gente entende, né? E ele foi feito na religião. Uhum. E a religião, ela usava animais, na verdade. Mas não foi no boi, na verdade. O teatro ele surge nas festas em homenagem a Dionísio. Mas isso é uma grande história a ser contada. Mas estamos falando do teatro ocidental, que nasce mais ou menos há uns 2.500 anos atrás. Só que o teatro ocidental tem uns 3 a 4 mil, né? Ele tá dizendo que o boi é por causa do chifre. Rico deve ter tomado corno também, pra estar insistindo no corno. Pode passar por aí, sim, porque né, toda arte é dramática. Parabéns, Rico Oliveira, é um grande artista plástico, Alan, e meu amigo da Escola de Belas Artes das Antigas. Um abraço, Rico. Kessia Campos, Alan, mulheres são apaixonadas por homens cultos. Homens vazios não enchem os olhos de mulheres nenhuma. É o que você diz no vídeo com sua filha. A beleza está nos olhos de quem vê. Muito obrigado, Kessia. Eu costumo dizer que inteligência dá tesão. Não é? Uma pessoa muito interessante, muito agradável. Eu sei disso porque... é bem diferente, né? Porra, amigo. Amigo, se não fosse isso, não caia na minha lábia, não. Imagine eu com 21 anos, os dentes todos assim montados. Olha aqui o que Kessia continua dizendo. Menino criado por vó, na maioria das vezes, é assim mesmo. Alan, pedante e carente. Ela sorri. Mas a vida te ensinou. Forma pior a ser uma pessoa maravilhosa que você é.
Muito obrigado, Cassie. Um cheiro. Fabiane Lemos, Alain, adoro o seu trabalho, parabéns. Muito obrigado, Fabiane. Gilmar Calazans, sou seu fã, Alain. Zaca, te amo. Obrigado, Gil. Obrigado, Gil. Luciene Maria Leal Costa, à disposição dos quadros ao fundo, Vânia. Não entendi. Tá falando da disposição dos nossos quadros no fundo. Que são lindos, São né? palhacinhos, Seus quadros né? são fantásticos. Vânia Vergasta. Porque Vânia Vaninha. fazia uma pergunta antes, querida Vânia. Tá. A impressão que dá é que estão separados. Por quê, Zaca? Mas são quadros independentes. São quadros independentes, Vânia. É como você faz, Vanhazinha, o patchwork que eu fiz com os quadros. Colei, patchwork, lembrei da toalhinha de Neidinha que tem que levar. Sim. Igor Mota Teixeira, conta pouco a história da Mais Um Filmes. No começo de vocês, e quanto criou a ideia de fazer, e como foi que começou a ideia de fazer o canal? Olha, o canal da Mais Um Filmes, ele surge sem mim. Ele surge de um resultado da formatura dos produtores que se formam em rádio e TV e produzem um produto chamado Hoje Se Fosse na Bahia, que são 5 episódios. Como eles não acharam festivais, lugares para poder rodar do jeito que eles queriam, eles colocaram na internet, e aí bombou. Então eles começaram a produzir para a internet, porque achavam que ficariam muito, que daria certo. Então começaram a convidar vários atores. E um deles foi Piscite, que começou a bombar, e depois eu acabei sendo chamado em algum momento. Eu cheguei no 5º episódio do Hoje Se Fosse na Bahia. E aí fiz ele, depois passei, fiquei de molho 1 ou 2 meses, e aí eles me chamaram para fazer o Ladrão Brother. E a partir do Ladrão Brother, minha relação com a Mais Um permaneceu até hoje. Só que a Mais Um tá parada, assim, em termos de produção para a internet do jeito que eles produziam. A Mais Um hoje ela está se dedicando muito mais à produção de documentários e filmes de cinema e festivais. É esse o momento deles. E eu continuo fazendo meus produtos. Beleza. Janderson Nascimento, querido Janderson. Alain Miranda, você é foda. Obrigado. Parabéns, Zaca. Vânia Vergasta está perguntando se nós estamos no mesmo ambiente. Estamos, é por conta do quadro, né? É que Alain é fera nessas montagens, né, Vânia? Sidney Nunes, Alain e Zaca, boa noite. Boa noite. Luciene Maria diz que vai levar um vinho delicioso pra gente. Dino Rosa tá dizendo que chegou e tá de olho. Caio Raimar tá aplaudindo a gente. Sidney Oliveira tá dando boa noite pra gente. Sidney Oliveira tá falando que os vídeos do Buzu são bons. Muito obrigado, maravilhosos. Aí, Jana, a gente respondeu, que foi as perguntas com o ateísmo. Sidney diz que adora os seus vídeos. Verônica Mundim. Zaca, por favor, pergunta por que comediante baiano arregala os olhos enquanto faz sua arte? Eu não sei te responder, mas concordo com você. No meu caso, por exemplo, engraçado, hoje eu estava gravando pela segunda vez uma chamada, porque na primeira vez eu não abri os olhos e não ficou legal. E aí eu tive que ficar falando, não sei te responder, mas essa é uma característica muito forte. Rafael Matos está dizendo que ele é seu fã e seus personagens são os retratos da periferia. Perfeito, obrigado, concordo. John Almeida, Zaca, parabéns por suas entrevistas, cada vez melhores. Obrigado, John. Rabin Santos foi que fez aquela edição daquele cartazinho pra gente. Maravilhoso. Que botou a gente um do lado do outro. Maravilhoso. Alain Miranda, quem é o criador dos roteiros desses vídeos de humor, propagandas, etc? São incrivelmente criativos e muito familiar. Muito obrigado, são meus. Pelo menos 90% do que você vê sendo produzido, que não tem a marca da Mais Um, são meus roteiros. De tudo que você viu, que foi feito nos últimos meses, né? Porque a Mais Um deixou de gravar em novembro do ano passado. Tudo que você vê feito comigo sou eu que escrevi e dirigi. O único que eu não dirigi foi a propaganda do Shopping Salvador, que o roteiro não é meu, mas o restante sou eu mesmo que roteirizo. Mas eu, por exemplo... Você também edita, né, Alain? Mas, por exemplo, tem sempre uma relação de ida e volta com o cliente. Revisa, a do ônibus com a Integra, por exemplo... Eu faço o roteiro e eles às vezes modificam da maneira mais interessante, sempre respeitando a minha vontade, mas eu por outro lado respeito muito a vontade também deles. É lá, né? Respeito muito a vontade deles e sempre nessa negociação entre o roteiro e o cliente. Então quando eu faço para empresas, eu escrevo, mas a gente sempre faz algumas transformações de acordo com a realidade da onde aquele cliente quer chegar. Amigo, tinha muita coisa pra gente conversar e estender, mas infelizmente a gente está chegando no nosso tempo. Nós temos 5 minutos.
Eu queria falar sobre cada trabalho que você fez apenas um comentário sobre ele, entendeu? É uma forma das pessoas saberem o que já foi feito por você. Tá bom. Eu fiz um list, se eu esqueci de alguma coisa, você me lembra, e depois você terminar dizendo o que você está fazendo e seus planos futuros. Inclusive TV Globo. Eu queria que você falasse sobre isso. Tá bom. Por exemplo, Pulo do Gato. Pulo do Gato, um seriado fantástico que conta a história da minha infância, meus 18 anos, quando eu era artista marcial, mais especificamente de capoeira. Ganhou um prêmio no Ministério da Cultura para a produção do piloto e foi feito. Hoje ele faz parte do hall dos filmes da Rede Brasil, TVE, essas coisas todas. Espero retomar o quanto antes. Lanchonete ou O Otário que Sonhava Acordado. O Otário que Sonhava Acordado foi uma produção da Guache Produções, assim que eu estava saindo de Vixe Maria. E é a história que eu já contei mais ou menos para você e que eu devo reestrear agora, espero que em março ou abril de 2017. A Razão do Love. A Razão do Love é um curta-metragem, uma cena de Tem teatro. no YouTube integral, né? Tem. Eu vou compartilhar o link da Razão do Love nessa Pronto, entrevista e vocês vão poder conferir, que é legal vocês verem o vídeo. Exato. Eu vou refilmá-la com ela lá, mas estou esperando ela fazer 14 a 15 anos, talvez até com o namorado abestalhado dela, ou namorada, sei lá. Dia Chato. Dia Chato é também baseado em minhas crônicas. É um roteiro dirigido pela Ilha Filmes, que também é um piloto de um seriado que a gente espera produzir. SMS, que eu adoro também. SMS é um espetáculo voltado para a juventude, de autoria de Ricardo Carvalho, um dos meus grandes mentores, e Vinícius Moraes. E também direção de nós três, que foi patrocinado pela Oi e pela Lei Biscuit 2008, 2009, espetáculo maravilhoso. Muito bom, eu acho que eu vi umas 5 vezes. Compadre de Ogum. Espetáculo maravilhoso, ganhou direção de Braskem do ano retrasado de melhor direção de Edvar Passos, que é um texto de Jorge Amado, o único espetáculo que eu fiz como ator dramático e eu adoro esse espetáculo. Vixe Maria. Espetáculo que me aproximou de Fernando Guerreiro, que era um dos maiores sucessos da história da Bahia. Vixe Maria ficou 5 anos em cartaz. Morei em São Paulo por conta desse espetáculo. Conheci Recife com ele. Meus primeiros trabalhos em Aracaju também foram com Vixe Maria. Espero que volte. Espero que volte. Como o Elefante se Suicida. Meu atual espetáculo de stand-up é um stand-up existencialista que fala dessa minha relação com minha avó. E é uma tentativa de comparar a vida do elefante com a vida do ser humano. Vale muito a pena assistir. Primeiro porque você vai me dar dinheiro e segundo porque você vai se divertir. Como Acabar Seu Casamento. Autoria de Vinícius Moraes, direção de Alain Miranda. É um espetáculo que fala sobre casamentos. Fantástico, maravilhoso. Você deve ir. Seu casamento não vai acabar. É só você fazer o contrário do que você vê no espetáculo. Estava em cartaz agora no módulo. A gente deve estar voltando em fevereiro e março. Eu espero. A pergunta popular dos bastidores do mundo, das ruas de Salvador, das vielas, dos guetos, das pessoas que vinham Ladrão Brother, que te conheceu na Mais Um. Por que esse cara não tá na Globo? O caminho é longo. O caminho é longo. Né? Recentemente eu fiz um trabalho lá, mas fiz como consultor, não fiz como ator. Mas quem sabe, né? Vai que surge uma oportunidade aí, eu estou aberto. Mas por enquanto, na minha preocupação maior, não é a Globo, por incrível que pareça, ou Record, ou SBT. Minha preocupação maior é a relação com a internet. Porque, amigo... Você tem cuidado bem disso, né, Alan? A internet, ela hoje tem me permitido... Isso no futuro? É isso, eu acho que eu talvez não precise da TV. Não preciso nesse momento da TV, mas eu acho que essa frase ela vai ficar mais gorda daqui a alguns anos. Você não acha que isso vai saturar também a internet, não? Que um dia a gente vai ficar cansado de... Não sei te responder essa pergunta, porque é uma incógnita. Porque há um ano atrás isso aqui não estava acontecendo. Então, não dá pra saber, né? Não sei. O que você se vê fazendo o que eu daqui a espero 5 é que anos, não. Alan? Eu espero daqui a Eu sei que você se reinventa o tempo todo. Você não para. Eu espero daqui a um ano estar produzindo um seriado dramático. Tá com um canal com os meninos, com os atores que eram dar Mais Um Filmes. Eu quero ter esse canal. Eu espero no primeiro semestre estar com eles. Uhum. Espero estar dando cursos de roteiro, interpretação e direção para o audiovisual. E espero... eu não te contei, né? Eu tô querendo produzir o nosso primeiro filme baiano. E aí eu quero essa semana começar a ter algumas reuniões para ver se a gente consegue produzir o primeiro longa-metragem baiano.
Eu vim esse período lá no Rio foi muito forte. Você voltou cheio de ideias, né? Na verdade, você já me falou de 2 trabalhos que tá na hora da gente produzir legais. A nossa primeira comédia para os cinemas. Lá no Ceará, o Shaolin do Sertão, cara, 650 mil ingressos, cara. É a maior. O Shaolin do Sertão é de onde? É do Ceará. É a maior bilheteria. Bate em Avatar, bate em. A gente viu um Desp aqui, não foi? Mas não foi uma comédia. Cara, né? Os caras que estão produzindo. E Maranhão fez a mesma coisa. Ceará fez, Maranhão fez. A maior bilheteria da história do estado deles é de produtos deles. E por que a gente não faz isso aqui na Bahia? A gente tem ator pra caramba, temos roteiristas, então, cara... Profissionais perfeitos. Eu vou lutar por isso, esse ano aí, 2018. O trabalho como diretor lhe escora como ator? Ou você gosta de fazer as duas coisas? O que você prefere mais? Eu gosto de escrever, Zacarias. Você gosta de escrever? Gosto de escrever. Ator e direção são interessantes, mas o que eu gosto mesmo é de escrever depois de dirigir, depois de atuar. O ator, ele fica... por último, mas o meu tesão mesmo é como escritor e uma certa frustração, porque as pessoas não conhecem muito o meu trabalho como escritor e eu não consigo produzir quanto eu poderia, porque hora eu tenho que dirigir, hora eu tenho que atuar. Mas eu gostaria de escrever, somente escrever. Por que parou de escrever crônicas no Facebook? Porque não está inspirado, não tem tempo? É porque eu não entendo ainda a ferramenta. Eu escrevia para e-mails, por exemplo, eu tinha 15 mil pessoas que me seguiam como escritor via e-mail. Mas no Facebook isso foi suplantado pelo trabalho de ator e de diretor. Então eu ainda não estou sabendo como fazer como convencer as pessoas a lerem meu trabalho. Quem lê gosta. Mas eu ainda... Geralmente é isso. A coisa está tão no audiovisual que quando eu escrevo para o audiovisual... E assim, eu percebo que eu escrevo bem para o audiovisual. Porque as coisas que eu escrevo dão 1 milhão de visualizações. Os textos com a Eloá... a Integra também, os roteiros estão bombando. Ou seja, é uma aceitação muito grande, né? As pessoas se identificam com aquilo. Eu tenho mais de 6 a 7 também, vídeos. Né, tudo muito na verdade. Na rotina das pessoas, o que elas vivem mesmo. Mas veja como isso me frustra. Tenho mais ou menos 5 a 6, talvez 7 vídeos que já fizeram 1 milhão de visualizações. Tem alguns que fizeram 2 milhões, em função da maneira como foi escrita, que foram escritas por mim. Mas as pessoas não veem o autor. Entende? Entendi. E sem uma boa história... Não tem uma boa produção, né? Mas isso é também do audiovisual, né? O audiovisual tem que estar tudo bom, né? Tem que ser interessante o visual, o roteiro, uma boa história por si só, enfim. Ô, Kessia Campos, linda, ela disse que tinha 200 perguntas para fazer para você, mas que não vai dar tempo. Oh, meu Deus. E Michel Rocha tá pedindo para você mandar um abraço pra galera do Uruguai. Morei na 6 de janeiro, viu? Baixa Astral, tá vendo, Michel? Morei na 6 de janeiro. Ai, meu Deus, o outro que tá mandando ali pra mim. Eles acham que quando manda as coisas ali, a pessoa não vê, não. Você viu que apareceu eu vi ali? Meu cu, a pessoa escreveu ali meu cu. Ai, meu Deus. O Ruinildo Barbosa tá dizendo que deu tesão em um nele e você, viu, Alan? Obrigado, escreveu aqui. Olha, vamos parar que tá ficando mais tarde, a galera tá começando com as coisas picantes aqui. Mas, amigo, depois tem umas perguntas aqui que não vai dar tempo de ler. E se você puder depois responder eu vou dar uma olhada, mas eu confesso que eu vou ter uma dificuldade muito grande de responder. Tanto que o pessoal lá na fanpage se queixa muito disso. Às vezes eu não consigo responder. São muitas perguntas. Mas eu acho que a gente pode marcar um outro dia, amigo. Daqui a uns 15 dias, um mês, 2 meses, a gente faz um novo batalhão de... acho que precisa fazer a Miranda parte 2. E hoje eu convenci Jorge France a fazer a retrospectiva de 2016. Adorei a ideia. Ainda mais sobre a visão de Jorge. Jorge quer fazer por mês os fatos que aconteceram no ano. Fantástico. De acordo com os meses, no final do ano ele vai fechar a retrospectiva. Adorei. Jorge France, o professor, fará o fechamento do ano pra gente. Sabe o que a gente podia fazer? Podia pegar sua câmera e a minha, sentar nós três e ter um bate-papo dos três. Que maravilha. E depois a gente joga pra internet. Massa. É bom que vai ser editado, a gente não vai ter imagine um professor, um artista plástico e um ator conversando sobre trivialidade do dia a dia. E sobre o que aconteceu no ano. Formadores de opinião, rapaz. Exatamente. Jorge França, pense nisso aí, viu? Ele hoje estava comigo na praia, eu convenci ele a tomar banho de mar hoje. Mentira! Mas tá todo durinho, tá emagrecendo, mas hoje ele caiu aí em camarão, batata frita, Jorge. Galera, muito obrigado. Foi bom estar com vocês. Eu quero agradecer ao meu grande amigo Alan por ter vindo, por ter aceito o convite. E vocês por terem ficado 1 hora com a gente aí, ouvindo a gente falar as nossas coisas, vendo a história de Alan, que é muito rica, de muita criação, de muita produção. E eu asseguro para vocês que não para, o cara não para, é o tempo todo ele processando, pensando. E acho que a internet é uma forma dele mostrar, acho que 50% disso, porque tem coisas que ele não posta, mas que ele já está lá na frente produzindo.
Entendeu? Então eu acho que tem coisas que ainda vai vir e vai surpreender muito vocês. Eu quero dizer que a ele que eu gosto muito do Ladrão Brother, porque onde eu ando e nos lugares e os meninos de comunidade se identificam demais com o Ladrão Brother lá. É uma um coisa personagem E eu gosto da doçura do Ladrão Brother, porque ao mesmo tempo que ele é o que ele é doce. Ele é inocente, né? Exatamente, exatamente. E às vezes eu vejo lá, assim, algumas postagens das pessoas, mata mesmo, não sei o quê. E eu lembro que eu chego perto dessas figuras e às vezes vejo tanta fragilidade, entendeu? Entendi. Que eles são vítimas. Eles, como a gente falou que nós estamos perdidos, essas pessoas estão mais perdidas do que a gente. Chegaram a um estágio que talvez eles não consigam voltar. Só para lhe citar um exemplo, para a gente encerrar, eu pintei agora um muro lá no Campo Grande com a participação de 2 moradores de rua. E um dos moradores de rua foi identificado por alguém aqui no Facebook que trabalha com crianças e jovens em situação de risco. E disse que o menino é um grande compositor e cantor. Poxa. Mas ele perdeu a família dele toda, perdeu toda a dignidade e hoje mora na rua. Complicado. Então se você passa por ele, você tem até receio dele, mas diz que ele é um menino de bom coração. Só perdeu toda a estrutura dele de mundo. Então esse julgamento, eu acho que o Ladrão Brother ele é essa representação, entendeu? Eu não estou dizendo que essas coisas são certas, ou que está certo fazer isso, nada disso. As coisas estão erradas. Quem fez tem que pagar pelo que fez. Mas o Ladrão Brother, eu acho que ele tem esse lado. Eu uso muito ele, violão, quando eu estou com os meninos. Mas o Ladrão Brother é porque ele traz o elemento da inversão. Ele não causa o mal. Ele não é. Exato. Ele é uma vítima da sociedade, entendeu? Ele tem essa coisa. É uma figura declaradamente vítima da sociedade. E aí parece que não sobrou nada pra ele, além do que ele faz, do que ele... E parece que quando ele faz, ele meio que tem um arrependimento do que faz, assim. Ele não se joga com maldade, entendeu? Exatamente. Ele Como tem uma coisa do humano que muitos, muitos, infelizmente, perdem. Exatamente. Porque na prática... Eu não falei do Alan político, viu? Não falei. Todo mundo é vítima. Entende assim... Quem realmente deveria pagar por tudo tá lá em cima, cara. Entende? É verdade. É esse o problema. Leandro acabando com sonhos, né? Alan matando adolescentes, acabando com as pessoas. A gente fica se matando. Entendeu? E odiando uns aos outros, né? Exatamente. Então é complicado pra todo mundo. É complicado pro policial que recebe muito mal. É complicado Mas pra você gente. imagina que alguém não pensa por exemplo, no meio ambiente, na natureza, e nem na história da cidade, e levanta uma torre imensa sem pensar, né, nas consequências disso. É o cúmulo do egoísmo, entendeu? Cara. É muito egoísmo. O ladrão pior que ganância é essa, tá entendeu? É tipo matar a mãe, entendeu? Tipo, você vai e mata sua mãe que eu vou lhe dar uma fortuna, entendeu? Então tem coisas que realmente são mais aberrantes. E o ladrão é uma figurinha. Coitado, né? Então eu uso ele muito como exemplo, né? E eu penso usar muito ele ainda como mecanismo transformador. Porque eu acho que ele se comunica, ele se identifica muito com essa galera que às vezes parte para um mundo errado por falta de opção mesmo. E por falta de estrutura, entendeu? Mas não perde a doçura. Entendeu? Amigo. Isso é que é o legal, entendeu? Então ele é um personagem polêmico, eu gosto dele. Ele questiona essa sociedade esse ano, toda 2018, eu espero pelo menos ter uma coisa dele, pelo menos uma vez por mês. Muito legal, muito legal. Sinto falta. O último dele bateu 1 milhão de views. 1,5 milhão já, acho que faz 2 milhões já. Foi sobre política. Massa. E outra coisa, ele divide com os animais, né? Olha, uma coisa maravilhosa. Eu acho que agora tem que fazer ele, sou obrigado a fazer, porque é Natal. Tinha que ter feito ele no Black Friday, ele numa loja. Cara, então eu ofereço um terceiro dele, que é como é que vai ser. Então tem que fazer. Pois é, gente, muito obrigado. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus e continuem curtindo a Alan Miranda, porque sempre tem coisa nova pra gente acompanhar. E não falamos de Eloá. Sim. Pra finalizar, e a Eloá tá presente, já me mandou um convite aqui pra mim. A Eloá, depois de Neidinha, que é a sua esposa atual, e eu espero que seja por toda a vida. Mãe do seu Zé. Eu tive outras antes dela. Eloá, ela é como pra você, Alan? Como é que você encara Eloá hoje? Você acha que... Uma das minhas melhores amigas, mas ainda hoje... Parece que a Eloá te regula às vezes, né? Dá umas regulagens. Ela é mais adulta na verdade, do que você, mas... Tanto ela quanto o Arthur, os dois ainda são uma grande novidade na minha vida. Então não tem uma definição. Eu tenho um sentimento de prazer muito grande de conviver com eles, mas eu não sei de definir muito bem como é essa coisa na minha cabeça. Talvez lá na frente, quando eu olhar para trás, fique mais fácil de escrever, de definir, mas tem um quê de inesperado, assim. Eu não imaginei que seria tão bom
conviver, sabe? Ver crescer, me relacionar. Isso lhe deixou mais ou menos criativo? Porque a estabilidade no artista, principalmente em você que é um cara que trabalha com criação, ela pode provocar Amigo, a queda da produtividade, sua entendeu? pergunta é perfeita. Veja, eu em algum momento da minha vida, eu achava, isso já com Neide, porque eu dizia assim, poxa, como é que eu vou escrever se tá tudo bem emocionalmente? Mas é um grande godo, na verdade, a gente sempre quer mais. Então, eu me sinto muito tranquilo e resolvido em relação a como pai, sabe? Aham. Isso já para mim já não é mais uma coisa que me deixa absorto, mas eu hoje tenho uma vontade muito grande de fazer muito mais do que antes. Sim. E me sinto muito incomodado. E talvez também porque os problemas políticos, sociais, emocionais que a gente está vivendo, das liberdades individuais, me forçam a produzir mais. Porque hoje está muito mais movimentado do que ontem, concorda? Né? Aquela época de Donzelas Anônimos era fichinha para o que a gente está passando hoje. Hoje a gente trabalha praticamente todos os dias, né? Em todos os aspectos, políticos, violência, relação a dois, tudo verdade. agora, ou você... É tudo ao mesmo tempo. Se você ficar no... não, homem com homem, mulher com mulher, você vai se foder, você não vai sair com ninguém, você vai sair com os ogros, você não vai comer ninguém. Ou você abre mesmo, ou estuda, ou você vai ficar no ralo da história. E pra gente que produz arte... Poxa, é um prato feito, então eu estou muito incomodado. Eu quero escrever bastante, quero fazer comédia, quero fazer drama, quero discutir minha sociedade, quero fazer sexo, quero me divertir, quero fazer... Entende? Entendi. Tô ativo. Entendi. Tô ativo. Sidney, tá ouvindo o Mary contribuindo, né? Com os latidos dela. Mas é porque a gente já tá no final. Tá entrando muita pergunta e infelizmente a gente não vai ter como responder. Senão a gente passaria mais tempo aqui conversando. Tem muita coisa mais para perguntar. Mas infelizmente a gente vai ter que encerrar. Eu desejo a vocês uma boa semana, um bom restinho de domingo. Dizer que nós vamos agora jantar no Tourão, porque nós ganhamos esse jantar lá no Tourão. Estamos indo para lá agora. Faremos um selfie de lá e postaremos posteriormente. E que vocês fiquem com Deus, com Deus. Vocês fiquem com Deus. Jana Leite, fiquem com Deus. Deste momento, Deus da sua religião, Deus do seu momento histórico, Deus de que daqui a 50 anos, quando a gente vai olhar, olha só que as pessoas que acreditavam em Deus diziam, fique com Deus. Os supões faziam, os índios faziam isso. Não começa a conversa de Alain não, viu? Um beijo, no cemitério de Cabreiro. Boa noite, gente.